Valverde, e hoje a gente tem dois convidados aqui especiais, o Vitor e a Franciele. O Vitor deu essa ideia, ele é nosso ouvinte, e ele é um adolescente, e ele comentou comigo que ele sentiu falta de um episódio que falasse, que contemplasse das questões da adolescência. Então eu falei, Vitor, já que você está sentindo essa falta, que tal você participar desse episódio, a gente compor esse conteúdo e apresentar aí para a nossa comunidade que nos acompanha. Muito boa noite, Vitor, tudo bom? Boa noite, meu nome é Vitor, né, como a Lei bem disse, e, bom, eu tô aqui para falar sobre os problemas que pessoas autistas costumam sofrer na adolescência, as situações e, principalmente, a vida como acaba sendo, né? Que legal, Vitor, Ah, é um super sejam. prazer aqui, viu? Perdão dele, fala aí. Não, imagina, eu falar que é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Esse olhar fresco, né, sobre que nós, com os diagnósticos nossos tardios, não tivemos oportunidade de conversar abertamente sobre isso na nossa adolescência. Então, acho que vai ser uma oportunidade da gente resgatar aqui coisas importantes para todo adolescente e para também os adultos, né? Então, sejam bem-vindos, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esqueci, né, de falar. E aí, Fê? Não, tô animado, pô, podcast nostálgico. Vai ser meio nostálgico com a gente, porque eu acho que muitas coisas que ele vai falar provavelmente vai lembrar da nossa adolescente, em alguns casos específicos. E aí eu já vou me preparar também para a adolescência das minhas filhas, que eu não tenho nenhum diagnóstico específico, mas de adolescente é adolescente, então vai ser interessante ouvir. Mas eu queria saber a idade do Vitor. Eu não peguei e qual série que ele tá. Eu tenho 16 anos e eu tô no segundo ano do ensino médio. Maravilha. E Ah, tá com a tá. gente aqui também a Fran, que é a mãe do Vitor. Tudo bom, Fran? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a mãe do Victor. É uma jornada aí muito grande, né? O Victor sendo autista, mas é um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho o desenvolvimento dele. Maravilha. Legal, seja bem-vindo. Algo me diz que o Vitor vai ser mais adulto que a gente, mas enfim, vamos ver até o Ele final. vai estar mais sério hoje do que a gente aqui, né? Não, ele vai ter, vai ter- ele vai ser mais Maravilha. maduro que a gente. E, Vitor, vamos lá, vamos começar a conversar sobre essa questão, porque você tinha justamente colocado, né, que você queria ouvir em algum episódio que a gente falasse sobre essa questão das dificuldades na socialização, na interação com os amigos. Como foi que você foi pensando nisso? Como que você vive isso no seu cotidiano? Como é que você pode contribuir para a gente discutir esse assunto? Assim, eu fui pensando nisso, assim, de modo meio estagnado com o tempo, assim, né? Tipo, fui pensando de um jeito meio lento, mas ainda assim fui pensando aos poucos, né, que eu acho que essas relações, as minhas relações sociais, assim, para mim, elas são um grande desafio no sentido de eu conseguir me sentir pertencente a algum lugar e a algum grupo, né? E isso me fez pensar muito sobre essa ideia de episódio e que eu trouxe aqui para você. Como que você sente isso no seu cotidiano, Victor? Como é que você percebe essa dificuldade de pertencimento? Os seus colegas, os seus amigos, eles sabem do seu diagnóstico? Você preferiu falar, você preferiu não falar? Eles levam numa boa ou não? Como é que é essa questão? Sobre meus amigos mais próximos, eles sabem do meu diagnóstico, né? Mas meus colegas, assim, no geral, não sabem e eu preferi também não me expor por uma questão de preconceito e essas coisas que, enfim, geralmente me atrapalhariam no meu desempenho acadêmico, no meu desempenho até social dentro da escola. Perfeito. Como que você vê esse preconceito no seu cotidiano? Você percebe isso assim, comentário, piadinha? Você vê isso com outros colegas autistas que talvez sejam assumidos na escola ou não? Como que você vive isso no cotidiano? Eu percebo que uma realidade até um pouco pesada é que as pessoas que são autistas geralmente elas são tratadas adolescentes principalmente autistas nos círculos sociais eles são tratados de um jeito meio afastado, sabe? Uhum. Com um certo afastamento, não importa se a pessoa ela se engaja para ser próxima de outra, né? Se o autista se engaja para ser próximo da outra pessoa, ainda assim ela é tratada com uma certa distância, como se ela não fizesse parte daquela situação.
Você tem colegas que também são autistas na escola e sofrem isso? Você vive isso? Você sente isso como você? De um certo modo, as pessoas fazem isso independente de saberem do seu diagnóstico ou não? Assim, por mais que eu seja autista e não verbalize isso plenamente para todos os meus colegas, né? Eu ainda assim sinto que eu sou tratado diferente porque assim, é perceptível que existe alguma coisa diferente em mim, Uhum. mas não que eles saibam exatamente o que é, né? Às vezes Posso fazer eles uma acham que pergunta? você... Por favor, Fê. Não, você sente que, tipo assim, a adolescência, normalmente, mudou com o tempo, assim, mas a adolescência é um momento de autodescoberta em muitos aspectos, né? E é um momento que todo mundo tenta parecer seguro e, no fundo, quando você é mais velho, você vai descobrir que você era muito inseguro nessa época, quase todo mundo. Você percebe que, tipo assim, outras pessoas com outros diagnósticos, ou sem nenhum diagnóstico, assim, você acha que eles se sentem mais seguros que você? Você acha que eles sentem essa pressão que você sente? Ou você acha que essa pressão é maior em você por causa do autismo? Ou como você sente, tipo, em relação à turma e outros alunos e outras sensações? Na minha visão, pelo menos, assim, existe o diagnóstico do TDAH. Assim, sobre as pessoas sem diagnóstico, realmente elas se sentem mais seguras por não ter um diagnóstico efetivo e realmente ter alguma neurodivergência. Podem até ter, mas assim, o fato de não estar diagnosticado faz com que eles se sintam mais seguros de fato. Ou às vezes não, né? Porque tem como tem como a pessoa ter as inseguranças próprias ali e elas ficarem mais acentuadas por essa falta de resposta em relação a Uhum, elas. sim. Eu fiquei Mas, com... oi? Não, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso também. Se o corpo docente da escola, né, os professores, ou enfim, a coordenação, a diretoria, você também sente um tratamento diferenciado por parte deles, ou só dos seus colegas, do pessoal da sua idade, enfim? Em relação ao corpo docente, eu realmente, da escola, assim, eu realmente sinto uma aproximação maior do que com outros alunos. Geralmente, quem é neurodivergente na minha escola, por exemplo, isso acontece. Eu acho que em muitas escolas isso acaba acontecendo, né? Dos professores, dos coordenadores, até do próprio diretor ter uma relação um pouco mais próxima com quem é neurodivergente ou tem alguma deficiência, alguma coisa do tipo, porque realmente é visível a necessidade de uma atenção maior para alguns casos, mas eu acho que eles acabam generalizando essa maior atenção, sabe? Eu tenho dúvidas assim, se você se sente acolhido, é, e gosta desse tratamento, ou se ele acaba reforçando para você um tipo de tratamento que você não gostaria que fosse diferenciado em relação aos seus colegas, que é diferente de suporte, né? Sim, sim. É que, assim, existe no diagnóstico do autismo ali, principalmente na adolescência, na infância, essa questão mesmo, um tratamento diferente, né? E às vezes esse tratamento, como você bem perguntou aí, ele acaba realmente reforçando alguns comportamentos, algumas coisas e algumas inseguranças até, né? E isso faz com que às vezes eu me sinta mais inseguro, porque eu falo, poxa, eu preciso de todo esse tratamento especial, eu acabo tendo todo esse tratamento especial e eu acabo não tendo o desempenho que eu queria muitas vezes socialmente, né? Então, isso acaba me prejudicando de certa forma. Mas você sente que eles te Entendi. infantilizam de um certo modo? Te tratam como café com leite? Acham que tem que ser mais indulgentes com você, mais condescendente, tipo, passar pano? Ou o contrário, talvez sejam mais autoritários? Como que você vive isso no seu cotidiano, Vitor? Assim, como eu sempre fui uma pessoa, para dizer bem da verdade, certinha, né? Eu Uhum. nunca precisei que as pessoas assim ficassem me chamando a atenção, além da minha mãe, claro, mas
Daqui a pouco ela vai contar aí, cada... Já vou chamar a Fran para participar aí, todo o relato dela. alguém me chamando atenção, assim, mas eu sempre, assim, né, pelo fato de eu sempre ter sido certinho, assim, eu nunca precisei desse tipo de atenção muito grudada em mim, tipo, para evitar que eu fizesse coisas consideradas erradas, né, mas ainda assim eu sinto um pouco de um tratamento meio café com leite comigo, sabe? Uhum, Mas tipo, é um tratamento de uma aproximação um pouco exagerada, sabe? Como uhum. se a pessoa me conhecesse há anos, mesmo que ela não conheça, e ainda assim. Sei, uma certa doçura forçada, um carisma meio empurrado, assim, né? Sim, sim. Só, nessa fase, eu acho que 16 é segundo ano, você acha que porque tem atividades na adolescência, e algumas coisas de atividade da adolescência que te deixam em grupos específicos. Então, tipo, você é melhor aluno, você é bom em esportes, você é bom de relacionamento, você é bom de... Tem várias habilidades e atividades que você tem, que você faz, e tudo que te coloca em grupos específicos, assim. Dentro desses grupos ou subsegmentos, assim, você acha que você se sobressai mais em um, outros você gostaria de entrar e tem mais dificuldade, questão de relacionamento, questão de todo, onde você acha que são as partes que você percebe que você tem mais dificuldade e as partes que você vê que existe um desejo seu e que você ainda não conseguiu deslanchar ou desenvolver? Eu acho que esse desejo que eu não consegui desenvolver muito bem ainda é essa questão dos relacionamentos, né? Porque realmente eu acabo tendo algumas defasagens na hora de sustentar uma conversa propriamente dita, assim, né? Tipo, para mim simplesmente conversar com alguém que eu tô afim, sabe? Então, realmente acaba sendo difícil para mim no caso, né? E acho que para muitos autistas por aí que realmente é um desafio grande, assim. E aí, quando a outra pessoa também é tímida, aí ferrou mesmo. Aí, tipo, fica mais difícil ainda, mas Vitor, assim, fala, oi? perdão. Você ia completar, eu achei que você já tinha terminado. Por favor, termina. Ah, certo. Mas assim, quando eu acho que você gosta de uma pessoa assim, mesmo com essas limitações, vale a pena você lutar por isso, sabe? A É, gente pode deixar uma dica aqui, Vitor, se você quiser passar, né? Falar assim, olha, você que gosta, tá afim do Vitor, tá? Faça alguma coisa e vai. tal. Você quer dar alguma dica? Ó, ele tá dizendo que ele tá com dificuldade aqui de se expressar e tal. De repente, você ouve esse episódio, aí você vai... É. Mas uma coisa que tá me lembrando da minha adolescência, bem nessa época aí de segundo colegial, terceiro colegial e tal, eu tinha esse sentimento de me perceber diferente, assim. Foi uma fase que eu mudei muito de escola. Eu estudei na oitava série em uma escola, no primeiro colegial em outra, no segundo em outra, no terceiro em outra, e depois entrei na faculdade. Então, em 5 anos, eu estudei em 5 espaços diferentes. E aí, obviamente, todas as amizades que eu fui fazendo nesse tempo foram se desmanchando. Só sobrou uma amiga, que eu até já falei dela aqui, que é a Danusa, tal, que nos acompanha, inclusive. Oi, Dan, você deve estar aí ouvindo. Que ficou até hoje. Então, eu fui perdendo as amizades todas. E eu nem me dei conta nessa época que o fato de eu não conseguir sustentar essas amizades, eu sempre tive os meus melhores amigos. Então, o meu melhor amigo da oitava série, meu melhor amigo do primeiro colegial e tal e tal. A minha melhor amiga do colegial, na verdade, né, que era a Daphne e tal. E não percebi que isso era uma característica. Eu não entendia por que, de repente, os meus amigos, né? E não é só eles que sumiam, eu sumia também. Eu não conseguia sustentar as amizades, eu não telefonava, eu não ia atrás, eu não ia na casa e tal. Nem sequer me perguntei sobre isso. Mas eu tinha essa sensação de que eu não tinha encontrado ainda a minha turma, aquela que eu falasse, nossa, agora eu sei quem são os meus. E eu ficava com uma expectativa muito grande que na faculdade ia acontecer isso. E realmente aconteceu uma coisa na faculdade que eu acho que tem a ver também com a neurodivergência, que eu entrei na faculdade de medicina, e aí, obviamente, o vestibular seleciona pessoas que têm uma performance cognitiva maior, então eu encontrei pessoas mais parecidas comigo, e fiz amigos que são meus amigos até hoje. Mas eu passei todo esse tempo do colegial com uma certa secura, assim, sabe? Putz, não me sentia mesmo.
é, inserido, né? E num espaço meu, assim. E um pouco essa esperança de que eu ia encontrar os meus verdadeiros amigos depois, assim. Você passa por isso, Vitor? Você tem essa questão? Você fica pensando nisso? Você acha que na faculdade você vai encontrar mais pessoas? Você tem um pouco essa esperança? Como é que é isso para você? Ah, bastante. Eu tenho bastante essa esperança, justamente porque quando eu encontrar, quando eu for de fato para minha área de interesse, né, eu vou conseguir achar pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que eu e vou conseguir de fato me encaixar em algum lugar, né, eu acho. Uhum, Mas essa dificuldade mesmo que você pontuou aqui é sobre manter as amizades, né? Ela acaba sendo bem presente na minha vida porque e na vida de todos vocês, eu acho, mas ela acaba sendo bem presente justamente porque eu acabo sumindo, como você bem disse, né? Eu acabo sumindo muitas vezes e isso acaba sendo complicado para as minhas relações no geral, né? Porque às vezes eu vou lá, falo com uma pessoa, aí fico uns 2 anos sem falar, depois falo de novo, e aí. uhum. E você também tem essa questão, Vitor, do seu melhor amigo, tipo, um amigo que você hiperfixa e, tipo, você tem todo ano o melhor amigo daquele ano, ou daquele semestre, aquela pessoa que tá super grudada, e aí você fica super fixado naquela pessoa. Você tem esse aspecto também? Assim, eu acho que sobre ter um melhor amigo por ano, assim, eu acho que eu não acabo passando por isso, eu acho que eu vou arrumando pessoas ali que eu consigo chamar de melhores amigos, por mais que eu não consiga manter um contato muito contínuo com essas pessoas. E pelo fato dessas pessoas também serem meio desligadas, assim que nem eu, aí acaba encaixando tudo e é isso, sabe? Uhum. Você trouxe uma questão muito legal, Vitor, que acho que talvez a gente já tenha falado aqui em outros episódios, mas vale a pena trazer essa questão, que é a matemática que diz respeito não só aos adolescentes do espectro, mas aos adultos também. A gente se aproxima muito das pessoas por essa questão de um interesse especial compartilhado. E a gente gosta de interagir com as pessoas porque a gente tem assunto para falar sobre isso, porque a gente se interessa menos pela vida comezinha da pessoa, assim, ai, com quem ela está ficando, quem ela está beijando, o que ela está fazendo. A gente não está interessado tanto nessa questão do ego da pessoa, a gente tá mais interessado naquilo que a gente pode fazer junto, que a gente pode experimentar junto com aquela pessoa. Eu, pelo menos, tenho isso para mim, assim. E, e não é que a amizade tenha um interesse, não é isso. Não é que assim, só eu me relaciono com aquela pessoa porque eu estou interessado no que eu vou conseguir. Não é desse lugar. É ter um interesse comum, ter essa relação com algo, ou alguma coisa, ou algum assunto, ou algum tema que vai ser compartilhado. E nesse sentido, o encontro com essa pessoa que tem esse interesse compartilhado é super profundo, tem uma troca super bonita, assim. E eu tenho histórias muito bonitas das amizades. Só que aí é isso, a hora que também esse interesse ele termina, ou por questões da vida as coisas passam e mudam, também aquela história fica lá atrás. Então, eu tinha um amigo que uma vez ficou bravo comigo e falou assim: Ale, você não gosta das pessoas, você gosta das histórias que você vive com as pessoas. E eu tomei esse toco na cara assim, mas falei, cara, de um certo modo, ele tem razão nesse sentido. Não deixo de gostar das pessoas de jeito nenhum, mas de um certo modo o que me conecta a elas é a história que eu estou vivendo com elas. Não sei se É, faz sentido, assim, se você experimenta as coisas assim também. assim, o que realmente eu acabo fazendo nesses casos de realmente que eu me afasto das pessoas, assim, muitas vezes por alguma coisa que a pessoa fez pra mim, eu fiquei, meu Deus, ou às vezes por nada mesmo, simplesmente pelo tempo, eu acabo, sabe, me desfixando daquela pessoa. E, assim, eu consigo ver essa experiência em mim, né, de realmente gostar mais das histórias que eu tenho com as pessoas do que delas às vezes, mas não dizendo de novo aqui não que eu não goste das pessoas, né, Uhum, mas eu acho que eu dou uma importância maior para as memórias que eu construo com as pessoas do que para realmente as pessoas ali que estão na minha vida e assim, é uma consequência, né? Se eu dou um valor, se eu superestimo as memórias que eu tive com algumas pessoas, por consequência eu acabo gostando mais ainda delas.
Uhum. É legal que isso me trouxe para um lugar um pouco de relacionamentos familiares. E aí eu acho que a gente pode falar, aproveitar a sua mãe também, falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem uma questão em relacionamentos familiares que é independente de você gostar da pessoa ou não, né? Você compartilha uma vida com essa pessoa e isso te une a um irmão, a um tio, a um pai, a uma mãe, enfim, o pai e a mãe é mais difícil colocar nesse lugar por diversas razões. Mas vamos falar de um irmão, não sei se você tem irmãos, enfim. Como é que você olha para suas relações familiares, né? Como é que você se sente nesse lugar? Assim, assim, eu não nego que realmente seja diferente, né, das minhas outras relações, né, minhas relações familiares, elas acabam sendo muito mais rotineiras, sabe, do que as minhas relações de fora de casa, por exemplo, os amigos, namorada, essas coisas. Acaba sendo uma relação muito mais de rotina do que realmente uma relação de ficar construindo memórias o tempo inteiro, mas ainda assim eu diria que é um amor incondicional. Eu não tenho como dizer o contrário, até porque realmente essa rotina faz com que eu me acostume de fato com essas pessoas e virem minhas pessoas conforto, sabe? Sei. Você tem Ela quer irmãos ou falar não? alguma... Eu fiz lá também. Eu tenho irmão, sim. Eu tenho três irmãos. Eu tenho três irmãos. Dois vivem já sozinhos e eu vivo só com o meu irmão mais novo. Ah, legal. Família grande. Maravilha. Fran, você que está aqui agora, então, ouvindo a gente, ouviu o Vitor falar um pouco, como é que você vê essa questão, assim, desses temas que a gente tratou até agora? A, a presença do Vitor, assim, na escola, com os amigos, em casa, de que maneira você sente que a neurodivergência dele modula esses modos de estar presente? Como é que você enxerga isso? Eu vejo assim que ele tem bastante dificuldade com as amizades. Uhum, Ele começa ali o ciclo, né, de amigos e daqui a pouco vai se desfazendo. Eu uhum, até falo para ele que ele precisa, né, ter um pouco mais de paciência, tentar não ter o hiperfoco só num assunto, porque eu acho que isso desgasta um pouco a relação, né, com os amigos. Eu percebo muito isso. Às vezes ele sempre fala para mim que está chateado com um amigo ou outro, aí quando ele me conta a história, aí eu percebo que tem um pouco aí de. Não é de exagero, é a forma que ele lida com a situação, né? Só que o outro não entende. E para ele uhum. também é muito difícil de ele entender. Então, fica difícil, mas ele acaba se sentindo um pouco sozinho por conta disso. E eu percebo que ele sofre muito com isso, né? Isso traz muita angústia para ele, muita mesmo. Em relação à escola, existe o acolhimento, começou o ano passado, porque não tinha. Digamos que agora que a escola entendeu que ele é autista, porque até então eles não tinham entendido, ele precisou passar por um processo aí de sofrimento para a escola poder entender. E é muito difícil, né? Ser autista no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. A inclusão é muito complicada. As pessoas falam que aceitam, que entende, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas Fran, quando você E fala dessa dificuldade na escola, é porque ele tem um nível de suporte, a escola diminui isso, minimiza as questões dele, ou porque não perceberam, ou não... Onde que ficou a... não, eles minimizam, né? Uhum, uhum, Eles tentam fazer de conta que a pessoa não é. uhum, A pessoa ali ela não tem problema, eles querem pessoas que dê resultado para eles, né?
Não que o Vitor não dê resultado, mas é aquela, como que eu posso dizer, aquela cópia que só gera benefícios para a escola. Então, isso é uma parte muito ruim, né? Infelizmente, a gente tem essa questão. Uhum. Eu fico muito em cima da escola, então hoje ele tem um suporte aí maior da escola, porque eu tô lá sempre que precisa, e estamos levando, né? Do jeito que vai passando os dias. Mas não é fácil, não é fácil, é um processo muito difícil. Às vezes eu me sinto muito sozinha, sem poder ajudá-lo, sem saber como ajudá-lo, né? É muito difícil você não saber onde, por onde começar, por onde encontrar soluções. Porque eu vejo ele perdido e aí eu não consigo ajudá-lo. E você tem algum grupo de mães, Fran, que você encontra ou que você divide um pouco isso? Não. Eu tenho um grupo de mães que são mães, né, de autistas Atípicas. também, Uhum. atípicos. A gente conversa, só que o pessoal não é mais é infantil, né? Aham. Adolescentes são muito poucos. E eu faço terapia também para poder ajudar. E aí a gente vai seguindo, né? Uhum. Tem uma questão interessante que você está trazendo, pelo fato dele ser adolescente, ter essa diferença da discussão com pais e mães de crianças atípicas, crianças ainda, e é justamente a questão de começar a namorar, né? O Vitor falou aí da dificuldade, né? Ele rapidamente pontuou isso, assim. E muitas vezes as pessoas têm a impressão de que pessoas do espectro autista não vão ficar interessadas em relacionamento afetivo, amoroso, porque, você já tem dificuldade de ter amizade, então nem vai pensar nisso. E é uma falácia, isso é errado, não tem nada a ver. E aí queria ouvir um pouco disso também, Vitor. Como é que você se sente em relação a isso? Como que você se dispõe às relações afetivas? Quais os desafios você tem vivido? Como que você tem encarado aí essa fase da sua vida que tem tudo a ver com a adolescência, né? Assim, eu já falei muito assim também, mas Não se preocupa. Não se preocupa, porque eu também falo, né, e assim vai. O último episódio que saiu no ar era exatamente sobre isso. Chama que o Ale fica Ecolalia. explicando as coisas. Ecolalia, que é repetir palavras. Então, literalmente, a gente gravou um episódio sobre o ato de repetir palavras. Você tá alinhado. eu realmente me vejo. Peraí, desculpa, eu me perdi, eu tô meio nervoso. Qual Não, foi a última? imagina, fica tranquilo, Vitor. Eu tava perguntando para você sobre como que é para você estar nessa fase da adolescência agora e se sentir aberto para as relações afetivas, amorosas, né? Como que você vive esses desafios. É difícil para qualquer pessoa que está começando a vida, né? Como o Fê trouxe aqui. A adolescência é uma fase de aprendizado e descoberta para todo mundo, pessoas típicas e atípicas. Mas as pessoas atípicas têm os desafios extras aí, né? Para além de todas as questões de inibição, de vergonha, de corresponder a expectativas e tal. Como é que você está vivendo essa fase? Assim, eu confesso que tá sendo meio decepcionante, assim, porque quando se é menor assim, você acha que sua vida vai ser incrível, né? Você vai arrasar em qualquer coisa e realmente não acaba sendo assim, né? E muitas dessas dificuldades, né, pontuadas por você em relação a ter essas relações e, enfim, o que elas acarretam, assim, é complicado dizer muita coisa porque eu não vivi muito ainda, né? Mas começar, pelo menos, ter esse começo, se você não é neurodivergente, você já vai ter um começo complicado, mas se você é neurodivergente, você vai ter um começo, assim, de quebrar a cara, às vezes, sabe? E, assim, eu, eu sou um exemplo disso, assim, porque eu não conseguia
não conseguia ser espontâneo. Até hoje tenho um pouco de dificuldade de ser espontâneo nas conversas quando eu estou interessado em alguém. E quando eu descubro que a pessoa está interessada de volta, aí piorou, porque agora eu sei que tipo, existe uma pressão para isso acontecer. Eu sou assim até hoje, viu, Vitor? Assim, te deixa mais Te ajuda, confortável. né? Se ajuda. Você Se, vai assim, se o aprendendo. cara, se Não, o mas acho cara que não tá afim, aliás, se o cara tá afim, é pior do que se ele não tá afim. então, mas esse é um ponto importante de adolescente que a gente vê depois de mais velho. Eu já fui monitor de plano de férias, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu posso te garantir, e eu já lidei com todos os tipos de adolescente, é que todos são inseguros de verdade, mesmo que eles passam uma mensagem de segurança para os outros, em alguns casos. O Ale até pode falar sobre isso, que deve, né? Mas, tipo assim, a maioria é muito inseguro em relação a relacionamento, em relação a amizades, em relação a todas essas coisas. É, e é, tipo assim, uma coisa mais macro, assim. Obviamente que é uma coisa que a gente debate muito, obviamente que a nossa dor e o que a gente sente é muito mais pesado para a gente, porque a gente está vivendo aquilo, né? E a nossa visão sobre a dor do outro é diferente porque a gente não está vivendo. E a gente sempre acha que ele está um pouco melhor do que a gente. Aí quando você vai conhecendo as pessoas, você vai descobrindo que, na verdade, a gente vive num mundo de inseguros. Quase todo mundo, de algum modo. E é uma coisa interessante que depois que você descobre isso, fica muito mais fácil entender o outro, sabe? De algum modo, assim, sabe? Porque, por exemplo, você está com medo de falar com a pessoa lá, mas, por exemplo, tem uma pessoa que gosta de você e ela não fala contigo, provavelmente ela tá com o mesmo medo que você, sabe? Tipo, você acha que o medo é só do seu lado, mas existe o mesmo medo do outro lado também. Sim, sim. Eu Tem acho essas questões que que vocês estão trazendo, tá me fazendo pensar que nessa fase também, né, que você fica escondendo a insegurança que você tem e pagando, né, de, eu consigo mais do que eu posso e tudo mais. Uma das questões que é muito interessante nessa fase de transição da adolescência é esse aprendizado do controle emocional, né? Como é que você se contém, como é que você contém as suas insuficiências, as suas frustrações e tal. E que às vezes uma criança do espectro autista, quando ela é mais nova, ela explode com mais facilidade, ela deixa aquilo bem à mostra do quanto ela está sobrecarregada, nos meltdowns e tal, e na adolescência já não é tão bem visto, né? Já espera que a pessoa consiga ter um controle emocional maior, se preparando para a vida adulta e tal. E lidando também com essa questão do começo da vida amorosa, as frustrações que a gente vai vivendo. A gente tem que lidar muito com essa questão do controle emocional. Como que você tem vivido isso, Vitor? Você percebe a diferença de quando você era criança para agora? Como é que você tem conseguido fazer isso? Pensando nos adolescentes que estão nos ouvindo também e pensando nas dificuldades que eles têm de fazer controle emocional, né? é que assim, quando você sai da infância e entra na adolescência, você começa a perceber uma coisa, que você precisa, a sociedade espera que você se controle. E você já vai você, tipo, para você se encaixar socialmente, você precisa adotar uma postura hipocritamente social, Uhum. né? Para você conseguir lidar com esse tipo de situação e isso acaba sendo complicado, né? Porque não existe uma fórmula para fazer isso. Peraí, que minha mãe foi buscar o carregador rapidinho do Sem problema. computador. Hum. E, mas isso acaba sendo difícil, porque não existe uma fórmula para você, de fato, efetuar essas relações sociais e ser sociável e conseguir se comportar perfeitamente, conseguir se controlar perfeitamente. Isso não existe, né? Acaba sendo complicado justamente por causa disso, porque quando se é autista você espera do mundo uma literalidade muito grande e o mundo acaba não devolvendo essa literalidade para você. E você consegue fazer essa regulação com os seus amigos? Você prefere fazer sozinho? Eu fico tentando lembrar da minha adolescência, assim. Eu acho que quando eu me sentia angustiado, eu ia para o banheiro da escola chorar escondido. Eu não ficava expondo tanto, assim, minha vulnerabilidade. Eu não lembro de contar tanto com as pessoas. Assim. Eu também não queria ser um peso e achava que as minhas questões não sei, eu tinha uma questão assim. Não sei como era para você, Dani, Fê, como que vocês faziam isso, assim. E se vocês também ficavam com crises muito intensas, como é que vocês faziam? Que estratégia que vocês usavam para se regular Então, emocionalmente? eu tinha dois lados, né? Eu tinha um lado de
por eu gostar muito de fazer esportes e tudo, eu tinha, e não ser tão ruim nos esportes, eu tinha algum nível de popularidade que vem através do esporte. Antigamente tinha muito isso, né? Que, tipo, a galera do futebol, então, tipo, todo recreio tinha futebol, então, tipo assim, já tinha uma rotina fácil de acesso. Mas eu tinha muita, a gente já conversou aqui, eu tive por muito tempo dificuldade de relacionamento, em como lidar, como falar, e eu até brincava, tipo assim, eu era literalmente aqueles filmes infantis, você fica com vergonha do ator principal, era eu. E aí, tipo, o clique foi muito rápido, foi perto até da idade dele, assim, foi com tipo, 16, 17 anos, e foi porque, tipo, as mulheres tomaram a iniciativa, que se dependesse de mim, não ia ter nada, as mulheres tomaram a iniciativa, e aí me deu uma segurança que eu não tinha antes, entendeu? Eu descobri que, tipo assim, cara, olha, tipo, existe. E aí foi um clique, foi pessoas terceiras num ato que, tipo, clicou e eu falei, caramba, eu não preciso ter tanto medo assim, as pessoas estão muito mais abertas do que isso do que eu imagino, e de repente, tipo, mudei de personalidade de um modo, mas era muito uma questão dessa insegurança que foi quebrada, assim. Mas eu era do galera do RPG também, então, tipo, que era isolado também, então, tipo assim, não tinha esse outro mundo também. Uhum. E você, Dani? Eu acho que eu fiz bastante masking, assim. E quando eu tinha que sair do meu masking, eu fazia isso de susto, assim, né? Eu lembro uma ocasião muito assim que me vem à mente, que eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, e eu gostava de um menino da minha escola, mas ele não dava muita bola para mim, mais ou menos. E aí minhas amigas falaram assim: não, você vai lá, fala com ele e beija ele lá na danceteria, na boate lá que a gente tava. Gente, vocês não têm noção no que eu enrolei nessa conversa com esse menino, que era tipo para chegar e beijar o menino. Não, foi só faltou pedir licença e pedir para ligar para a mãe se podia beijar. Foi assim, realmente, foi desastroso, mas no fim eu fiquei orgulhosa de mim, porque de fato, aí eu falei, ah, mas eu pedi licença, né, praticamente. Falei, tal, eu queria te dar um beijo. Pô, nossa, que foi ridículo, gente. Foi ridículo, mas a única coisa boa foi que daí eu, de Olá, fato, por beijei obséquio. legal. Hã? Por obséquio, estamos aqui, nós dois aqui, nesse momento, assim, sabe? Tipo, Ótimo. Não, Concede-me o tipo prazer isso. dessa Acho que o, controvérsia, ca né? o cara olhava pra minha cara e falava, quase que ele deve ter falado assim, meu, vai logo. você não tá fazendo nada, eu também. Ai, gente. Mas depois eu fiquei orgulhosa de mim, assim, eu fiquei mais orgulhosa do que com vergonha. Acho que isso foi bom. Foi bom, mas também, se olha, foi a única vez na vida que eu fiz isso. Você vê, hein? Mas você também percebia, Dani, uma dificuldade em você se expor para os seus amigos da época em relação a essas questões afetivas? Você fazia regulação emocional sozinha? Você contava com seus amigos para isso? Como que você Não, eu lidava com acho essa questão? que as mulheres, nesse sentido, elas têm uma sororidade maior, né, Uhum. de principalmente nessa fase, né, de conversar sobre o menino, a menina, enfim, que você tá afim e como é que é e ficar idealizando e ficar. Eu lembro que assim tem desde caderno de pergunta, leituras de tarô, conversas, astrologia, se o seu sinastria, que coisas que você acaba falando muito com as suas amigas, né? Então acho até que é over. Eu lembro desse momento muito over com as minhas amigas. Quando eu Uhum. gostava de um cara, por exemplo, eu gostava tanto, eu falava tanto que eu falava inclusive para minha família, assim, meu pai deve saber o nome dos caras que gostei. Tem um especificamente de quando tinha uns 10, 11 anos. Nossa, gente, mas todo mundo sabia. Porque tinha até música pro menino, entendeu? Então, assim, ele almoçava, jantava com a gente ali, aí então, onde eu ia, ele estava junto, entendeu? E A detalhe, era Dani, tudo meio platônico, tá, gente? Porque, por exemplo, esse menino, imagina, nunca correspondeu a nada. Eu nunca, ele era meu colega de escola, não tinha nenhum, não tive nenhum relacionamento com ele. Mas também fez toda essa coisa e eu nunca falei para ele que eu gostava dele. Nunca falei. Eu vivia assim uma coisa completamente minha, sozinha e com todas as pessoas que eu conhecia, mas menos com ele. nossa, isso eu fiz muito na adolescência, Dani, de ficar apaixonado e não, simplesmente não expressar, assim.
e ficar lá Gente, eu sozinho, fiz muito imaginando isso. que a pessoa vai perceber isso de alguma maneira, ficar chateado porque não está Isso. comunicando isso, e aí no fim o ano acaba, a pessoa vai embora, sai de escola, ela sai da E se a escola pessoa se te dá um nada, você acha que você fica indignada ainda. Como é que ela não percebeu? Como é que ela pôde não perceber, né? e... Que meu amigo tinha uma frase aqui, tipo assim, que existe traição platônica, sabe? Tipo, mesmo que a pessoa nunca soubesse que você gostou dela, o fato dela ficar com outra pessoa, ela tem que, de algum modo, te sentir a dor de ter te traído, sabe? Tipo, mesmo que ela não saiba da sua existência, existe uma traição platônica. É isso Fala, mesmo. Vitor, você se reconhece aí nessas histórias? Pô, bastante. Mas, sinceramente, eu sempre fui meio desinteressado nessas questões. Tanto é que quando eu era pequeno eu falava, não, porque eu nunca vou namorar, porque, enfim, eu sou feliz sozinho e tal. Eu sempre optei pela solidão independente de... É a A solitude, sua né? mãe tá fazendo uma cara de assim, acho que as coisas mudaram, né? O pessoal não tá vendo aqui, mas eu tô vendo só a expressão dela mudando, assim. Não, 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 é porque assim, ele tinha uma namorada por dia, né? Quando ele era pequeno. Se apaixonava Ele todo dia só por uma de... folgava porque ele falava, eu só folgo no domingo. Eu tenho namorada de segunda a sábado e eu folgo no domingo. Aí agora ele vem me falar isso, eu não tô Essa entendendo. não tá Mas é entendendo, né? verdade. Eu, assim, por exemplo, na minha primeira infância, assim, né? Tipo, não na primeira infância, né? Óbvio, mas acho que quando eu era criança, tipo, uns 9 10 anos, assim, eu já era quando eu era criança mesmo. Porque, tipo, muito antes disso, eu não tinha muita noção do que eu falava, sabe? Eu só falava o que pediam pra mim falar, o que eu aprendi a falar e o que me convinha falar, sabe? Eu não tinha essa noção de namoro, sabe? Porque existiam sim algumas meninas que ficavam falando que namoravam comigo na escola, tal, e eu correspondia isso falando tipo, ah, beleza, tá bom, mas nunca fui um cara de falar, ah, meu Deus, eu amo essa pessoa, porque quando eu era pequeno eu nunca tinha expressado isso de maneira nenhuma, sabe? Era um namoro sem noção. Era um namoro. Eu tô me lembrando das namoradas que eu decretava que eram minhas namoradas, assim, tipo, eu chegava em casa, ah, eu lembro de uma, sei lá, da primeira ou segunda série, era um catatal. Ah, eu tenho uma namorada, a Alessandra, ela se chama. Eu Só que a decretei que ela Alessandra era não minha namorada, nem sabia, sei se né? ela sabia que ela era minha namorada, mas eu falo, não, ela é minha namorada. O que hiperfixa e já coloca a coroa na pessoa, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? Né? Maravilha. E, Vitor, para a gente ir pensando aqui já no término do nosso episódio, essa fase da adolescência, ela também tem muito a ver com as expectativas em relação ao futuro, né? A gente estava falando aqui da sua infância, dessa fase de transformação, você está bem no meio dela, mas com vistas para o adulto que você vai ser. E isso significa escolha profissional, significa justamente isso que já está, né, experimentando, começa a namorar, ver o que que você quer, o que que você gosta, o que você não gosta, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Como que você vê essa questão da escolha profissional? Como que você vê, como que você entende que a sua neurodivergência pode influenciar nisso, te ajudar, te atrapalhar? Onde que você se coloca aí nesse lugar? Assim, falando hoje em relação à escolha profissional principalmente, eu sou uma pessoa muito indecisa, né? Eu sou aquela pessoa que fala, ah, assim, eu sou bom em tantas coisas, né? Por que que eu não faço tudo, né? Mas não dá. Então, eu acho que ainda é um processo de decisão para mim, eu não sei ainda de fato o que eu quero, ou qual papel eu quero desempenhar no meu futuro, mas eu de fato pretendo escolher logo, né? Porque eu não tenho mais tanto tempo. Você tem todo E o tempo do mundo. É, exatamente. Mas tem uma coisa cruel que é essa história de fazer vestibular com 16, 17 anos de idade, você tem que determinar seu futuro com essa idade. Você fala, cara, como É. assim? Eu defini que eu ia fazer medicina com 14 anos. Quando eu estava no segundo colegial, eu já estava me empenhando ali para estudar e tal, para falar, bom, o vestibular vai ser difícil, vamos lá. Mas tem uma coisa interessante mesmo. E é engraçado, porque eu não tinha nenhuma noção do meu diagnóstico na época, mas eu tinha para mim uma clareza de que se eu quisesse eu ia conseguir passar, assim, que não, eu não tinha aquele temor de falar assim, ah, estou escolhendo medicina, vestibular mais difícil, eu não vou passar e tal. Eu tinha uma segurança nesse sentido. Então, por isso, essa minha neurodivergência que não estava diagnosticada, mas de um certo modo eu sabia que eu poderia fazer, assim. Não sei se você tem essa
também essa clareza, porque a gente está falando aqui do seu autismo, mas tem o seu lado de altas habilidades também. Isso pode te ajudar em um monte de questões, né, de como você se desenrola nas provas, de como que você é, pode se sair no vestibular, performar nesse sentido, assim, você fica seguro em relação a isso ou não? Você confia no seu taco ou não? Como que você se sente em Assim, relação a isso? não muito, sabe? Porque fazendo uma comparação aqui, numa luta de ringue, assim, eu seria um cara que dá um soco só e espera que o soco derrube o cara, entende? Porque por mais que eu consiga performar bem, eu tenho muita pouca energia para isso. Interessante. Entendi. Boa essa. Tem que ser um soco, tem que ser certeiro, né? É. É. Para Mas a você vê luta não algum, durar que você muito. vislumbra já algum caminho, Vitor, que você Ah, lá gosta, assim? pelas ciências exatas, assim, eu pretendo ir por esse caminho. Dani, É, você decidiu aquela com que guitarra idade ali esse atrás não percurso? rola. Não, não rola. E você, Dani, você decidiu quando o seu percurso profissional? Já tinha clareza na adolescência? Você foi fazer isso? Não, porque Até agora eu tô na dúvida, né? não, é tipo isso. Eu prestei assim, medicina, administração e marketing. Tipo, que der, entendeu? Mais ou menos essa linha. Eu falei assim, ou eu quero medicina, ou eu quero marketing. E aí eu não passei na medicina, porque eu só prestei Unicamp, né? Porque aí eu optei por outras coisas. Aí eu não, e eu também tinha muito esse senso de urgência. E é isso, né? Eu tinha 17 anos. E a gente acha que a gente precisa aquela coisa, passar direto, entrar direto, etc. Então, eu não fiz cursinho, etc. E eu passei na SPM e já falei assim, não, tá ótimo, excelente, faculdade e tal. Vou fazer Vou essa que eu fazer. gosto. Uhum. E de fato eu gostei, mas eu sou uma pessoa assim que se apaixona pelas coisas muito facilmente, né? Então, eu acho que se eu entrasse em outros cursos, como eu já quis fazer engenharia genética, ou direito, eu ia me apaixonar do mesmo jeito. Então, eu me vejo também, eu vejo que eu poderia ter feito muitas coisas. Foi apenas uma opção, né? Talvez uma opção mais conveniente, vamos chamar assim. Na época, tá? Deixa eu Mas você se explicar. arrepende de não ter seguido outros caminhos depois, Dani? Você tem vontade de fazer alguma coisa agora que você não fez antes? De certa forma, assim, eu tenho tomado rédea dessas vontades, no sentido que é uma coisa, por exemplo, que eu sempre quis fazer foi filosofia. E por razões óbvias eu não ia fazer para aquela coisa, né? Ninguém acha que filosofia vai ser uma boa carreira você ser Uhum. filósofo. Uhum. Mas depois que eu fiz a pós e tal, e que você consegue estudar, enfim, essas carreiras mais de ciências humanas, né? Ciências sociais. Eu acho que eu consigo perseguir, mas eu não sinto saudade, por exemplo, de querer fazer engenharia ou mesmo medicina a essa altura do campeonato, entendeu? Uhum. E você, Fê? Então, eu sempre quis ser marqueteiro, agora estou me direcionando mais para a área comercial. Eu gosto de falar com pessoas e lidar. Mas, tipo, quando eu era menor, eu era muito viciado em matemática, então, tipo, tinha essas coisas que eu gostava. Mas, no fundo, eu acho que é uma coisa que a gente tem, na maioria de todos aqui, a gente tem interesses muito diversos, assim. E uma coisa que eu debato muito, até no meu currículo e das milhões de coisas diferentes que eu fiz, sobre, tipo, o quanto que talvez fosse mais eficiente eu ser específico em alguma coisa e, tipo, escolher uma carreira única, focar só nisso e aí crescer nisso. Talvez eu fosse melhor no modo carreira, mas eu também não conseguiria entregar o que eu entrego. Então, tipo, tem muito desses debates, e aí é aquele debate que a gente traz, tipo, sobre o quanto que as empresas, o mundo, e os projetos estão preparados para pessoas tão não lineares desse jeito. Assim, a gente sempre pode atrair trazer novidades, mas será que, dependendo da empresa que você está, esse negócio de trazer novidades talvez não seja a melhor opção, entendeu? Então, tipo assim, mas hoje com o mundo de startups e o mundo das coisas assim, as pessoas estão procurando mais esse perfil. Então, são caminhos diferentes, assim, e marketing mesmo é uma coisa tão ampla, por assim dizer, ou administração, as profissões hoje são muito mais amplas, mas eu concordo quando você fala que 16 anos é muito cedo ainda de tomar uma decisão que pode tomar a sua vida. Eu até brinco que o meu primeiro trabalho foi com cosméticos e aí
muito da minha carreira correu nesse mundo por causa do meu primeiro trabalho. Então, são algumas coisas Uma que definição acontecem na que sua vida limita ali. Uhum, e uhum. fica flipando por causa daquilo. Então, são decisões tomadas muito cedo que decidem a sua vida, né? E a gente só tem essa vida e às vezes é muito difícil você tomar rumos muito diferentes assim, mas hoje Agora eu eu já vejo mais entendi, Felipe, porque minha carreira não decolou mais depois de um tempo, porque eu comecei na Kodak. Já estava fadada. na verdade a Kodak só não deu certo porque a Dani trabalhou lá, basicamente, agora que eu tô descobrindo. Ai, Maravilha. ai, ai. Vitor, foi um Que prazer te receber. Você queria tristeza. trazer mais alguma coisa, mais algum ponto? E pensando assim, eu Mas estava uma pensando pergunta que eu não agora. perguntei, Vitor, você já sabe? A gente falou tanto isso, mas você sabe, hoje você tem ideia do que você vai fazer ou você ainda tá na fase, tipo, tá entre, Ah, tipo, administração, medicina e tem, sei lá, e o quê? direito. Eu tô pensando em engenharia aeroespacial. Tá Aê. bem específico, gostei. Não é pouca coisa. Tá. Não tá. Sonhando Vai grande. ser rocket scientist. Mas, Vitor, E aí, pensando é no justamente. ITA que tem que fazer engenharia aeroespacial? Ah, Eu pretendo fazer na USP, porque eu não sei, eu não gosto muito daquela vibe militar do ITA, sabe? Ah, sim, vibe militar, não gostamos é. também, não. Ninguém merece, né? Mas eu não sabia que tinha na USP. Tem na USP, então? Tem. Mas, gente, Ah, vir do ITA é quase meio caminho andado para receber diagnóstico de neurodivergência, assim, né? Porque para entrar lá sim. precisa ser altas habilidades e meio, né? Então, É. mas, Vitor, só perguntando para você uma última questão aqui, porque é justamente a sua ideia, né? Você falou assim, pô, eu queria um episódio que eu pudesse ouvir e me encontrar como adolescente, né? Falar das coisas que eu tenho vivido e tudo. Você sentiu que nesse episódio a gente conseguiu conversar sobre essas coisas? Você quer trazer alguma coisa que a gente não tenha falado? Eu sinto que a gente conseguiu conversar bastante sobre o que é mais importante, pelo menos, né? Uhum, Sobre como essas relações sociais nos permeiam uhum. e elas conseguem modificar nosso comportamento de jeitos muito inesperados. Maravilha. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu gostaria de falar, pelo menos assim, bom, a todos os adolescentes que estão escutando, né? E aos adultos também, pais de adolescentes, né? Eu gostaria de dizer que nenhum problema, né? Principalmente, assim, essa mensagem é tanto para normotípicos quanto para neurodivergentes, porque na adolescência parece que todos os problemas são problemas que não são solucionáveis, né? Parece sempre que não existe uma solução na sua frente para isso, e a adolescência ela causa um impacto muito maior nesse tipo de pensamento. Então, o que eu tenho para dizer, até porque eu vou querer escutar esse episódio depois, né? O que eu tenho para dizer é, tipo, tenta, vai até o fim para achar alguma solução, sabe? Não, não desiste no meio do caminho. Ah, mas não consegui ainda. Pois é, você tá no meio do caminho. Boa. Legal, como uma mensagenzinha na garrafa que você lança para você, ver se eu vi lá na frente. Eu falei isso para mim. Gravei no episódio. É, Eu quero boa. resgatar essa mensagem. Bem legal, Vitor. Ótimo. E é isso, Maravilha. conversem, né, Vitor? Que eu acho que essa coisa, assim, de você falar, de você trocar, mesmo com a gente aqui, né, que está numa outra fase da vida, mas a gente tem alguma similaridade aí em situações que você vive, que a gente ainda, ou algumas a gente vive até hoje, outras a gente já viveu, mas acho que conversar é muito importante, né? Porque você tira muito esse lugar de é só comigo que acontece, Uhum. né? Você vê, não, isso acontece com todo mundo, né? Às vezes até acontece com quem também é neurotípico, que é como o Fê falou, quer dizer, no fim todo mundo é inseguro, mas a gente muitas vezes coloca esse recorte e acha que essa insegurança vem desse lugar de diferença, quando na verdade a insegurança vem do lugar da adolescência, né? Da fase da vida.
Então, acho que isso é legal, ter oportunidade de conversar, né? E queria trazer uma coisa aqui nesse episódio também, nesses tempos que a gente tem visto aí, né? A gente está falando de adolescente aqui numa fase do Vitor um pouco mais velho, mas de quando a gente, o quanto está sendo debatida, por exemplo, a série adolescência, Sim, com verdade. as causas, com os impactos das redes sociais, de bullying e tudo isso, o quanto conversas sinceras, às vezes sim mediadas por adultos, são importantes nessa fase, né? Para aterrar mesmo esse sentimento, né? Porque no fim, numa rede social é uma grande ilusão que a gente não tem controle. Então, É, se eu só que é puder deixar, interessante isso que você trouxe, Dani, porque é uma ilusão, mas ao mesmo tempo se produz muita violência nas redes sociais, né? E violência sim, concreta que exato, se muito. volta contra os adolescentes, as crianças que estão atualmente se agredindo, se flagelando, pensando em acabar com a própria vida, uma série de questões propulsionadas por essa exposição excessiva mesmo às redes sociais e toda a violência, a virulência que acontece lá dentro. Super bem lembrado, Dani. Bem legal você trazer isso. Boa. Mas é isso, E mas muito legal. Fran, Vitor, muito obrigada muito obrigado, Fran. por Quer compartilhar com a finalizar gente. também? Eu quero agradecer vocês pela oportunidade que vocês deram para o Vitor, né? Eu acho que foi muito bom aí para ele, para mim também, ele falar um pouquinho de como ele se sente. Eu também compartilhar um pouquinho, que não é fácil a gente ser mãe, né? Acho que em todos os aspectos. E é isso, e agradecer vocês todos. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Imagina, foi um prazer. Um grande O abraço. Fê, prazer é meu. quer terminar? Fê, quer falar alguma coisa? Não, não, eu adoro conversar com adolescente, ouvir as dores e lembra de todas as minhas inseguranças e dores do passado. Acho, tipo, super legal, assim. E a gente tem no futuro também, tipo assim, a gente continua de Não algum modo. A termina gente nunca. até brinca que a adolescência do homem termina com 70 anos, sabe? Então, tipo, Foi uma pena o Id não estar aqui. Id, você fez Você falta. fez falta aí hoje. Você é o é o nosso nosso adolescente. adolescente. Exatamente, o nosso adolescente. Maravilha, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Até a Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, Até a tchau. Valeu. Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau.